Aí, pô, o Bolsonaro era isso. Não, aqui não mexe. Aí eu cheguei para ele e falei assim, presidente, as mulheres, elas vivem em média 5 anos a mais do que os homens. E elas se aposentam 5 anos a menos. Isso dá um delta de 10 anos. Vamos equalizar? Aposenta com a mesma idade, como é lá fora. Não, mulher aposenta antes porque o voto do homem a gente já tem. Desse jeito. Desse jeito? Desse jeito, cara. O voto do homem a gente já tem. A gente precisa do voto das mulheres. Mas então era uma questão já por voto. Já estava pensando na próxima eleição. Cara, eu cheguei a falar com o Bolsonaro, ó, pô, e o saneamento básico, cara? Porque o brasileiro nada na merda. O brasileiro nada no cocô. Você vai na praia, não tem tratamento. Você vai para Miami, tudo tratado, aquela água limpinha. Você vai para Itália, tudo tratado, água limpinha. Portugal, tudo é limpo. Porque para você tratar é muito barato. Você joga uma bactéria lá, joga oxigênio, sai água. Não, cara. O problema do tratamento é você evitar afluente de merda ali. Não é você limpar o que já tá sujo, não é isso? Você evita o afluente de M. Aqui, inclusive no Tietê, o problema não é limpar o Tietê. O Tietê se limpa sozinho. No final ele tá limpo. O problema é você evitar o cara jogando esgoto lá, né? Já limparam o Tamisa. Já limparam coisa muito mais suja. Mas é evitar que o cara continue jogando esgoto. E assim, 2 bilhões de reais você faz saneamento do Brasil inteiro. Aí fala, pô, 2 bilhões é muito. O Bolsonaro assinou a emenda constitucional, dando 5 bi para fundão partidário. Mas voltando à questão previdenciária, que o senhor é professor disso, concursado aqui da universidade, não é isso? O senhor o senhor escreveu, foi um dos autores do programa da primeira eleição de Bolsonaro em 2018. Sim. No programa tinha escrito lá que a proposta previdenciária de Bolsonaro era fazer um sistema de capitalização como no Chile, não é isso que estava na proposta lá? Não era como no Chile. É isso, que ia ter um sistema de capitalização. Um sistema de capitalização, exato. É isso. Por que a porra da proposta que foi aprovada, eles tiveram força para passar uma PEC, foi uma reforma da Previdência dilmista que não mudou porra nenhuma, aumentou o Estado só? E era para ser pior. Se dependesse do Paulo Guedes, ia ser a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. O senhor chegava lá e dizia... Fator previdenciário 2. Comandante em chefe, o senhor está fazendo o contrário do que estava no programa, eles lamentam se for. Falava, quando a gente fez o programa, a gente colocou que a Embaixada do Brasil seria... Em Jerusalém. E ele botou, né? Ele prometeu, cara. Sim. E depois ele não cumpriu. Mais um que ele não cumpriu. E aí aquele Cid, ele botou na tese de doutorado dele, um livro dele, falando assim, o Bolsonaro não transferiu porque ele não queria se indispor com os países árabes. Pô, cara... Então não prometesse, porra. É isso aí, cara. Então é isso. Mas não prometesse nada, porque... Cara, sabe uma coisa que me impressionou esses dias? Eu vi assim uma declaração da Dilma falando assim, eu errei em fazer a lei da delação premiada. Ela fez a lei da delação premiada, porque o povo fez pressão, ela aprovou a lei. E o judiciário era deles, eles não vão achar que ela ia ser usada contra mas ele. Deu um estrago ali, deu um estrago. Mas o Ministério Público é esquerdista pra caralho, mas então aí eu tô dando mais poder pra minha patota, não é isso? Cara, o Bolsonaro não só não aprovou uma lei dessa, ou uma lei liberando arma pra gente, a gente que defende liberdade, pô, por que não liberou a arma? Quantas emendas constitucionais esse governo não aprovou, bicho? Nem uma lei ordinária para revogar o desarmamento. Teve lei que ele aprovou que isentou de responsabilidade os governadores e prefeitos durante a pandemia, cara. Pra que isso? Por que você faz uma coisa dessa? Era uma atrás da outra, cara. Era uma atrás da outra. Fora as leis feministas. Né? Então, assim, cara, tudo que era pra defender as coisas que a gente tinha posto no plano de governo foi sendo largado. E hoje você entende por quê, né, meu? Hoje, quando você vê aí na... Eu falo que eu sou grato ao Renatão porque a gente teve a nossa reputação linchada, cara. A gente foi linchado, é uma sensação física de linchamento. E pouca gente nos defendeu, deu espaço pra gente falar, até agradeço o Júnior aí. Opa, eu quero aproveitar que você fale... Tá, quando é que você viu assim que, beleza, as coisas não estavam indo, mas quando é que você falou, putz, vamos ter que pular do barco? Porque, quando foi a data exatamente? Você tava no meio do 2020. Você conheceu pessoalmente, apertou a mão de Bolsonaro em 2017, não é isso? No começo de 2017. No começo de 2017. E aí a gente foi perseguido na universidade, teve aluno, a gente chegou a processar aluno, foram condenados... Ameaça de morte, a porra toda. Foram condenados criminalmente, civilmente. Foi pesado. Ameaças por quê? Porque quando a gente começou a apoiar cientificamente o Bolsonaro, que na época a gente era pessoa privada, a gente não era pessoa pública, o nosso apoio era técnico. Aí havia era fazer programa de governo, era indicar pessoas para... Era isso aí. No começo, quando a gente fez... Eu ajudei a organizar um congresso de Previdência no Congresso Nacional. Um deputado convidou para eu ajudar a organizar. Aí eu chamei colegas do Canadá, da Itália.
para participar do Congresso. E aí, quando eu estava apresentando uma proposta que eu e meu irmão fizemos, eu pegava uma base mais jurídica, o meu irmão pegava a base mais matemática, econometria, essas coisas. Aí o Onyx Lorenzoni viu. E aí o Onyx chegou, veio falar conosco, falou, vocês não querem fazer um plano de governo? Para quem? Pro Bolsonaro. A gente falou, pô, mas... O Bolsonaro? Na época a gente até falou, pô, esse cara é radical. Ele falou, não, assiste aí e tal, vamos falar com ele, vamos conversar com ele em Brasília. A gente pagou do nosso bolso, pegamos um avião, fomos conversar com ele, ele chegou lá, cara, desse jeito que a gente tá conversando, olha no olho. Ele olha no teu olho, cara, ele te promete, não, eu dou minha palavra, aperta a tua mão. De honra militar. De honra militar, foge, cara, bota a bunda na parede. Quando o cara fala isso, o cara não cumpre. E aí, todas as promessas foram sendo descumpridas, mas você acaba acreditando no que você quer acreditar. Esse é o problema. E não no que é a realidade. Então fala, pô, não é possível. É ele, cara. Ele conseguiu pegar todos aqueles anseios, né? Então, monarquistas, olavistas, os caras da direita, ele coadunou todo mundo. E falou, eu vou te dar tudo, cara. É o mágico de Oz, né, meu? Eu vou te dar, meu. O que você quer, eu vou te dar. E no final, quando ele ganhou... Deu a picanha, acabou, meu. E aí, pô, 2019, ele ainda tinha um medo da militância. Não, mas para os militares em geral, ele deu tudo. Falou, não. Foi mais de 5 mil cargos ou não? Pô, aí nadaram de braçada. Pro topo, né? Nadou de braçada. Mas, cara, a gente ia falando pra ele... Eu vou contar uma coisa interessante. A gente viajou com eles, do nosso bolso, pra Ásia. E no começo de 2018 ele falou, pô, vocês poderiam organizar uma viagem aí? Tal, a gente marcou até com o ministro da Educação do Japão. Mas é tipo assim, porque era o seguinte, ele como candidato, para ele conversar institucionalmente com, por exemplo, o ministro da Educação ou vice-ministro do Japão. Então era uma proposta para mostrar. Mas antes do período eleitoral. Isso. Como pré-candidato. Ele como pré-candidato, como deputado. E a gente marcou a viagem e eles ficaram junto com a gente no mesmo hotel. Cada um pagando sua passagem. Tudo, e o hotel também. O hotel era $100 e tal, mas era uma rede, Asakusa. É uma rede grande. Tipo uma rede Ibis mais um negócio derrotado. Só que a cama de casal, ela é 1 metro quadrado. É 1 metro quadrado a cama de casal japonesa. Aí, pô, chegou na primeira noite, eu bobeei e o meu irmão marcou 2 diárias para não ter erro, porque é 24 horas, então vai, vem. Eu errei. E aí o meu quarto não estava pronto. Aí a gente chegou, cara, eu tive que dormir com meu irmão na mesma cama. De um palmo do chão, né? Cara, e assim, não, e ela tem 1 metro quadrado, assim, assim, eu tenho 1,82. Os Bolsonaro tem 1,88, né? E aí os caras dormem lá deles, eu peso 73 quilos. Os Bolsonaro pesam 100 quilos. Os caras dormiam na mesma cama ali, e o tempo inteiro. Eu e meu irmão só no primeiro dia, no segundo dia eu já fui pro meu quarto. A gente olhava, pô, esses caras são humildes, né? Esses caras são humildes. São de rocha. Aí a gente circulou pela Ásia e eu cheguei pra ele no Japão. Cheguei pro Bolsonaro, a gente tomava café da manhã junto. Aí eu falei assim pra ele, capitão, chamava de capitão. O senhor sabe o que é memento mori? Aí ele falou, não sei. Eu falei, então, se o senhor eventualmente ganhar, que não suba a sua cabeça. A gente vai ter que manter o pé no chão, porque a dimensão é muito grande do que a gente quer fazer, né? A gente quer consertar esse país. Aí ele fala, mas o que é esse memento mori? Tinha até um funcionário público, Júlio César tinha um funcionário público, quando andava na biga ali, a pessoa jogava pétalas de rosa, você é Deus. Ficava um funcionário público falando na orelha dele, memento mori, você é mortal, és humano, és mortal. O processo de glorificação, não só de Júlio César. Tinha um processo que chama processo de glorificação, que inclusive glorificava, tinha vários direitos públicos, inclusive para a família por 10 gerações. E uma parte do processo, do ritual, era ter um escravo, um servidor, que dissesse várias vezes, se alguém meter uma faca, você ainda morre, você ainda caga, você ainda é humano, você é o maior de nós, mas você ainda é um homem, não é isso? Isso era um princípio, cara, isso era um princípio estoico, inclusive. Sim. De você manter o pé no chão. O Marco Aurélio tem lá as meditações, tá? Se bem que o Marco Aurélio não cumpriu, né? O Marco Aurélio indicou lá o filho dele. Ele fez Cômodos, merda, né? E ele quebrou os 5 imperadores bons. Aí ele falou, vou indicar meu filho. Pô, ele fez meditações, ele falava de amor fati. Putz, esse cara é muito bom. Enfrentou a praga. Cara, ele indicou o filho dele, pancada. Ele transformou Roma na colônia romana. Era a colônia dele, cara. Ninguém fazia isso. Ele era tão disruptivo
que o personal trainer dele lá, ele tinha um gladiador que fazia o personal. Falou, meu, eu não aguento esse cara, eu vou matar esse cara. Matou o cara. Esse cara é muito chato, mano. Então, assim, pô, você tem isso desde os estoicos. Falando, ó, põe o pé no chão, cara, não sobe na cabeça. E aí, quando tava já em 2019, ele mantinha um controle com medo da militância. Ele tinha um medo da militância. E aí, em 2020, ele começou a querer colocar o Centrão. Antes dele colocar o Centrão, quando ele colocou o Centrão para dentro do governo, a gente saiu. Entrou por uma porta, a gente saiu na outra. Foi 2020. A saída não foi tão traumática na visão de quem estava assistindo, porque seu irmão fez vídeo do lado dele. Eu também fiz. Você fez lá, então... Naquele momento a gente achava que era a fraqueza dele. Apertando mão, tipo assim, putz, eu tô saindo porque pega mal minha imagem, minhas opiniões, o que eu tô fazendo, vai entrar alguém melhor pra tomar conta do Enem, etc. Era mais ou menos essa a visão que a gente tinha assistido. Rapaz, a questão é que se o cara ficasse, ia ser preso. Foi uma saída um pouco traumática, cara. Rapaz, ninguém sabe o que quis, não. O cara não ia pra cadeia, né? O meu irmão tava com risco de ser preso por nada. Risco não. Alta probabilidade. Alta probabilidade. Ele não tinha ainda a cidadania portuguesa e espanhola, que agora ele tem. Então, uma prisão arbitrária para um cidadão europeu baixa, representante da embaixada, para saber o que está acontecendo. E naquele momento, até o meu irmão chegou a conversar comigo, falando assim, mas se eu for preso, eu vou ficar o quê? 1 ou 2 dias? Eu falei, meu, eu não tenho condição de saber, eu perco contato contigo, cara. Você vai lá pra Papuda, eu não sei o que acontece com você. Se for ser viciado. E falou, não, então beleza. Aí o meu irmão viu com países, aí ia asilado. Ele contou no programa lá. Mas você falou que foi uma saída traumática, mas no vídeo você demonstra meio que, putz, é um até logo ali, a gente não tá rompendo. Foi, ali quando eu saí, cara, pra terminar de contar do Memento Mori, eu cheguei a falar com o Bolsonaro, quando ele não estava cumprindo as coisas, eu falei assim, presidente, lembra que a gente conversou lá no Japão? E ele me falou no Japão, pô, me lembra disso. Me lembra disso que você me falou, é importante. Pra me botar no chão. Pô, cara, eu fui falar pra ele isso aí, ficou bravo comigo. Falei, senhor lembra do Memento Mori? Olhou feio pra mim, não queria ouvir não, cara.